Boa noite, irmãos. Mais uma vez, pela graça do Senhor, pela proteção do Espírito Santo, estamos iniciando aqui mais um estudo bíblico da nossa semana. Lembrando os irmãos para estarem sempre intercedendo por esse trabalho, orando pela igreja, pelos irmãos que estão passando por dificuldades em tempos tão difíceis, né? Tempos de pandemia, tempos de questionamento, por que não também dizer, tempos em que a nossa fé é colocada em prova. E, como disse os irmãos, é um desafio muito grande estarmos mantendo esse trabalho, estarmos sempre procurando em Deus respostas para os nossos questionamentos, os nossos anseios. Antes de começar o nosso estudo, lembrando os irmãos para promover esse trabalho, além de estar orando também, estar compartilhando. Se não é sócio do canal, faça a sua inscrição, solicite alguém que você conhece para fazer isso, para a gente desenvolver esse trabalho e conseguir mais credibilidade diante do YouTube, né? Porque a partir do momento que o canal cresce, mais ferramentas, mais condições de trabalho eles colocam à disposição para o trabalho ser feito, tá bom? Nós estamos estudando o Apocalipse, estamos precisamente nas igrejas do Apocalipse, né? E avançamos pelo capítulo 1, chegamos então no capítulo 2 e agora estamos já no capítulo 3, no estudo das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós então estaremos entrando no estudo de Sardes, nossa próxima igreja, né? Nosso próximo estudo é sobre Sardes. Antes, porém, a gente vai relembrar um pouquinho da nossa trajetória sobre as 7 igrejas. Sardes está logo após aí Tiatira, que foi o assunto da semana passada. Logo em seguida, os irmãos observam, como eu sempre tenho chamado a atenção para a questão da trajetória do mapa, né? Saímos aqui então de Patmos, estamos aqui passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e chegamos então a Sardes. Lembrando então, Éfeso significa desejável. A saudação a Éfeso é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda sobre os candelabros de ouro. Nós já vimos isso. O texto e a exortação é que o texto bíblico vai nos dizer que lembre-te, arrependa-te de onde caiu, pratique as obras que praticava no princípio, se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Essa foi a exortação à igreja de Éfeso. Depois fomos para Esmirna, que significa especiaria, e é conhecido também como mirra. Mirra é um dos elementos que o Senhor foi ungido quando nasceu, né? Ouro, incenso e mirra. E mirra significa, aliás, foi saudado, apresentado por aquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. E a exortação a Esmirna foi ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Passamos então para Pérgamo, que significa exaltação, e o Senhor se apresenta a Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e a exortação a que eu vencer, ao vencedor darei do maná escondido, também trarei uma pedra branca e um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Nós já estudamos isso. Tiatira, cheiro suave, e o Senhor se apresenta como aquele que os olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente.
Tiatira foi exortada com as seguintes palavras: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu coloquei aqui um outro resumo para a gente não perder de vista o estudo que a gente vai avançando, que a gente vai precisar de todos isso aí. Éfeso recebe um elogio que rejeita as heresias, é paciente e perseverante. Recebe uma instrução, uma correção, uma exortação e voltar ao primeiro amor. Éfeso foi a igreja que perdeu o primeiro amor. E a promessa a Éfeso foi que dar direito à árvore da vida. Esmirna é logo em seguida. E Esmirna, Apocalipse 2, 12, 17, suportou o sofrimento. Esmirna é o retrato da igreja perseguida, Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. E Esmirna recebe a exortação à fidelidade até a morte. Nós percebemos também que em Esmirna quase que nós não temos nenhum tipo de crítica, mas sempre a exortação para suportar o sofrimento. E a gente observa também, irmãos, que as igrejas que nós estamos passando é reflexo, de um modo geral, de algumas igrejas que existem, porque nem todas as igrejas são como Éfeso, nem todas as igrejas são como Esmirna. Então, Éfeso não foi perseguida da forma como Esmirna foi. E a gente vê as características diferentes, como a gente pode observar a Igreja do Senhor nos dias de hoje, em vários lugares do mundo, passando e tendo características semelhantes a essa, né? Nós estamos no retrato de Esmirna, com a igreja perseguida, a igreja que estão em lugares onde o evangelho é perseguido até hoje, como por exemplo o norte da África, já falei para os irmãos, a Coreia do Norte, e alguns países comunistas, como a China, e outros mais. Esmirna, então, a gente vê, então, Pérgamo, Apocalipse 2, de 12 a 17, é a igreja que teve como sua característica forte manter a fé em Cristo, né? Manter a fé em Cristo. A igreja foi perseverante na fé, mas teve seus problemas em relação à imoralidade, o arrependimento, a idolatria, a imoralidade. E a promessa foi o maná em um novo nome. Isso aqui já falou. Tiatira, então, cresceu no serviço ao próximo, é a igreja que ama, mas aquele amor que tolerou Jezabel, né? Ela era realmente uma igreja que tinha serviço prestado ao próximo, uma igreja diferente, totalmente diferente de Éfeso. Mas, em comparação, também oposto a Éfeso, ela não foi tão forte em doutrina, ela teve uma certa convivência ou conivência com o pecado, e a gente viu na semana passada. Então a instrução dada a Tiatira é manter a fé e deixar o culto e a idolatria, e a gente viu a questão de Jezabel, né? O que é o espírito de Jezabel dominando a igreja. A promessa feita a Tiatira é a soberania das nações e a estrela da manhã. Então nós vamos prosseguindo e vamos para Sardes. Sardes é o nosso ponto de parada, né? A gente vai ver então o que o Senhor tem para nos ensinar através dessa igreja. Sardes é o canto de alegria. O texto de Apocalipse 3:1, primeira igreja, abrindo o capítulo 3 de Apocalipse, diz ao anjo da igreja de Sardes: escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, você tem forma de estar vivo, aliás, tem fama de estar vivo, mas está morto. Para a gente entender bem Sardes, especialmente a igreja de Sardes, nós vamos ter que entender bem a história da cidade de Sardes. Porque uma coisa que observa até nos dias de hoje, a igreja é muito reflexo da cultura do lugar em que ela vive.
por exemplo, como é a cidade de Vitória da Conquista, características da cidade de Vitória da Conquista, a gente observa que essas características da cidade muitas vezes influenciam as igrejas de Vitória da Conquista. Posso comparar a Vitória da Conquista, por exemplo, com Itapetinga, onde é uma cidade onde as pessoas, de certa forma, são mais calorosas, talvez até pelo calor da cidade. Então as pessoas lá são mais, vamos dizer assim, extrovertidas, mais alegres, mais espontâneas. Então você passa por Itapetinga, o cara lhe grita no meio da rua, me chama e tal, para você no meio da rua para conversar com você, para lhe abraçar, para falar com você e tal. E essas características vão para a igreja. A gente observa a Conquista, uma cidade em que as pessoas não são tão, sim, calorosas, são mais distantes, são mais reservadas, são mais, vamos dizer assim, informais, né? mais nas dela, como se diz. Um tanto quanto indiferentes, né? Mas aí essa característica também vai para a igreja. A igreja também absorve essas características que é do lugar. Então é importante a gente perceber essas coisas e focar aqui no que Sardes tem a nos ensinar, conhecendo também um pouco da história de Sardes, a cidade de Sardes. Então a Sardes foi a capital do antigo reino de Lídia, a maior potência estrangeira encontrada pelos gregos durante a colonização precoce da Ásia Menor. Então a gente começa a entender, e a história vai nos dizer isso, que Sardes, uma cidade rica, próspera, uma cidade que tem uma proeminência, uma cidade grande, né? Grande, famosa, e as pessoas se orgulhavam em morar em Sardes por tudo que Sardes representava, né? Ser uma potência, ser uma cidade grande, ser uma cidade de referência. Então, quando você dizia, mora em Sardes, então as pessoas diziam, e tal, Sardes, lugar importante, então aquelas pessoas tinham mais ou menos isso. E ela era realmente uma cidade muito grande, né? Muito importante. A cidade antiga de Sardes, hoje apenas em ruínas, quer dizer, hoje não tem mais nem nada que lembre o que foi a grandeza de Sardes, porque ela está totalmente destruída, né? Perto da atual vila de Sart, na Turquia. Quem vai à Turquia nos dias de hoje justamente contempla essa ruína. E ela também tinha uma característica, junto com a sua potência, junto da sua preeminência, da sua relevância econômica, social, ela também tinha uma fama de ser uma cidade impenetrável. É como se fosse uma fortaleza dentro de uma planície, a gente vai ver mais na frente. Então, quem estava em Sardes, além de tudo, se sentia muito seguro, porque ela era, de certa forma, impenetrável, invencível, cercava-se e não conseguia entrar em Sardes. Era também uma rota comercial importante, né? Referência aí ao Vale do Ermo. Ela era situada em um vale e no meio do vale havia tipo quase que uma rampa, uma subida, um planalto, né? Que era a parte da cidade, que era a Acrópole de Sardes. E aí a medida essa que os irmãos estão vendo aí, ficava 500 metros acima da planície, cercada por rochedos íngremes, rodeando o vale. Esses rochedos íngremes que rodeavam o vale dava a característica, a proteção de Sardes, e uma questão dela ser considerada impenetrável, uma cidade super protegida, justamente por esses rochedos e essa muralha de pedra que havia dentro dela, em redor dela. Para se chegar em Sardes, havia esse grande obstáculo. E como eu disse antes, é uma cidade próspera, né? Uma cidade que tinha um comércio muito forte, uma mineração também, vamos dizer assim, importante, porque em Sardes se tinha uma mineração de ouro, prata, tecidos. Ela encontrava nesse ribeiro de Pactolus, que era o nome do ribeiro, se extraía
prata, pedras preciosas, além de que também se tinha uma cultura da lã, do tecido. Então, é uma cidade relevante no sentido de que se tinha um comércio e uma capacidade forte de ser explorada comercialmente também, né? Não só pela mineração, mas também pela questão de tecidos e lã. Então a gente observa aí que além dela ser uma cidade, ela é uma cidade considerada importante pelo comércio, pela riqueza mineral e também por ser um lugar protegido e, portanto, um lugar desejado de ser dominado, cobiçado por ser dominado. Então, os moradores de Sardes, além de serem pessoas ricas, prósperas, elas tinham justamente essa sensação de proteção muito grande, né? Muito grande. Isso é importante a gente entender para a gente então chegar mais na frente, né? Os lídios foram o primeiro a cunhar regularmente moedas. Em Sardes, que era justamente isso, foi justamente onde começou a se fazer moedas, até pela prata, pelo ouro, então se começou ali a justamente fazer isso aí, mais uma evidência da sua relevância e da sua importância. Mas aí em 546 a.C., apesar de ser considerado impenetrável, 546 a.C., o rei Lídio Croeso foi derrotado por Ciro Grande. Ciro Grande é do Império Persa, sucessão do Império Babilônico, né? Os soldados persas cercaram, sitiaram Sardes e observaram como é que as pessoas passavam para subir e para penetrar na cidade. Então eles ficaram ali observando até que viu um soldado descer os rochedos e depois subir pelo mesmo caminho para tomar a cidade. Então eles viram como é que o soldado entrava e saía, e observando isso aí, eles fizeram a mesma coisa e entraram durante a noite em um golpe estrategicamente pensado. E durante a noite a cidade, que era considerada inexpugnável, impenetrável, que não podia ser derrotada, a cidade caiu quando o inimigo chegou como um ladrão à noite. Então eles foram pegos à noite de surpresa pelo fato de ser noite e também por não ter, vamos dizer assim, a questão de serem derrotados. Mas em 334, 200 e poucos anos antes de Cristo, aqui Alexandre o Grande, já o Império Grego, novamente consegue penetrar e derrotar Sardes. E em 214 cai outra vez por Antíoco o Grande, um líder Seleucida da Síria. Então essa cidade que ora foi impenetrável, ela foi então surpreendida e foi derrotada durante 3 vezes aqui, e nos últimos, antes no intervalo de 100 anos, 100 e poucos anos, ela consegue ser derrotada 2 vezes. 2 vezes. Vale então lembrar que toda aquela riqueza, todo aquele comércio, todo aquele, vamos dizer assim, aquela relevância de Sardes atraía para que ela fosse duramente atacada e saqueada por justamente representar o que é. Então Sardes foi, durante o Império Romano, a potência, a província da Ásia. Aliás, durante esse Império Romano, ela era a província da Ásia que nunca mais recuperou seu prestígio. Depois de tantas invasões, de ser saqueada, ela não conseguiu mais ser aquela cidade importante, rica, relevante, justamente pelos saques, né? O seu passado outrora glorioso é um presente agora com pouca importância em termos políticos e comerciais. Então ela, depois de tantos saques e tantas invasões, se tornou uma cidade totalmente, vamos dizer assim, significante em termos econômicos, políticos, em termos de
de toda a importância que uma cidade poderia ter. E o texto de Apocalipse vai, então, mergulhar nos habitantes de Sardes e na igreja de Sardes, e o Senhor começa a falar de Sardes, como começa a falar das demais igrejas, falando justamente, conheço as tuas obras, né? O texto Apocalipse, ele é incisivo, ele é repetitivo, ele é lembrado a cada vez que o Senhor fala à igreja, como tratando ela de uma forma como está aí grifado em vermelho. Conheço as tuas obras. Então Deus, ao revelar a sua onisciência em relação à igreja, ele revela que todos nós, mais uma vez eu repito isso, somos transparentes diante dos seus olhos. Então ele conhece a igreja de Sardes, conhece a história da cidade de Sardes, conhece tudo. E aí o texto começa justamente a revelar o caráter da cidade, dos habitantes e da igreja de Sardes, quando ele diz que tens nomes, que vives e está morto. Essa frase, como está escrita aí, ela ilustra perfeitamente a diferença importante entre a reputação e o caráter. O que acontece aqui? Como nós vimos, Sardes era uma cidade importante e rica pelo seu ouro, a prata, pela cultura, pela lã, pelo vinho. Mas após as invasões, ela se tornou uma cidade sem nenhuma relevância, sem nenhuma importância. Então ela agora começou a viver da fama do passado glorioso que outrora era. Então a cidade vivia ainda achando, e os habitantes se orgulhavam, continuavam orgulhando de serem habitantes de Sardes, e a igreja também acompanhou esse mesmo pensamento, vivendo justamente de uma fama que existia. É como se eu me apegasse muito ao que minha família um dia foi, e aí a minha família, porventura, não é mais relevante na minha geração, e eu ainda continuar achando que porque minha família era importante, eu continuo sendo. Ou seja, eles construíram uma narrativa de uma história que um dia foi gloriosa e que hoje não é mais. Por isso que o texto começa então a dizer que és vivo e está morto. Antigamente Sardes era uma cidade viva, antigamente Sardes era uma cidade famosa, mas agora não é mais. Só que as pessoas não se deram conta disso. Elas continuavam achando que Sardes era o que foi um dia, há muitos anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, 500 anos atrás. Mas hoje o que é Sardes? Sardes não é mais nada. E aí as pessoas se alimentavam deste passado de glória, daquilo que foi um dia relevância, daquilo que um dia foi importante, para achar que aquilo que foi construído lá no passado continuava existindo até o dia de hoje. Então, por isso que diz aqui a diferença importante entre reputação e caráter. Reputação no sentido de ser a fama, de ser um dia ter feito grandes coisas. É como se eu um dia fiz e aconteci, e hoje eu não faço mais, mas para mim, na minha cabeça, eu vou ser sempre aquele que fez no passado grandes coisas, né? Como se o passado sustentasse o presente e o futuro. Então é isso. Sardes vivia de história. A realidade de Sardes era bem diferente do que era hoje. E a igreja de Sardes também embarcou nessa história. É como se eles achassem, né, que a sua relevância e a sua importância não fosse mais, vamos dizer assim, precisaria ser mais mantida, precisaria ser mais alimentada, precisaria ser mais estabelecida. Não, o que foi no passado, para eles, era o presente e o futuro. E aí o Senhor está dizendo, ó, o que você fez lá atrás, no passado, hoje no presente não significa mais nada, e o futuro muito mais ainda. Então a reputação é de que alguém estava vivendo no passado, no tempo que era vivo, e não se deu conta de que já estava morto. E a igreja de Sardes também tinha essa mesma ideia. Era uma igreja ativa e viva.
mas Jesus sabia que ela estava morta. Olha que coisa terrível. Às vezes a gente é tentado a pensar a mesma coisa em relação à nossa igreja, em relação à nossa própria vida. Há um dia eu fui um grande servo do Senhor, eu trabalhei, eu fiz coisas, mas hoje eu não faço mais nada. Hoje eu sou um mero frequentador de igreja, hoje eu sou uma pessoa que vai ao culto ocasionalmente. E aí eu fico achando que aquela minha atividade, quando eu era mais jovem, quando eu era, vamos dizer assim, há muitos anos atrás, o que eu fiz, aquilo ainda tivesse ainda alguma importância para o dia de hoje. E a advertência a Sardes, a advertência a nós, a igreja de hoje, é justamente essa. Você está se iludindo, se alimentando de coisas que já se passaram. Aquelas coisas foram importantes no momento em que elas aconteceram, mas no dia de hoje isso não significava nada. Uma igreja que um dia foi viva e não se deu conta de que ela foi sendo invadida, foi sendo minada, ela foi sendo enfraquecida, ela foi sendo derrotada e ela achou que uma vez viva, viva para sempre, e aí não, ela já estava morta e não estava tomando conhecimento disso. A igreja de Sardes, como o texto está dizendo aí, ela não fala que houve perseguição romana e que, como nas outras igrejas, sofreu influência de falsos profetas, de perseguição de falsos judeus, né? Não houve uma série, vamos dizer assim, perseguição de morte, de prisões, não teve ataques de ordem doutrinária, não. A igreja de Sardes não tem nenhum caso desse. E uma igreja para morrer, né, nesse caso aqui, é uma coisa de autofagia. Não sei se os irmãos sabem o que é mais ou menos autofagia. Autofagia é um processo que acontece com alguns micro-organismos, que a autofagia, a pessoa, ela mesmo se destrói. Auto quer dizer, ela mesmo se come, se alimenta, ela vai se destruindo. Ela vai como se pegando pedaços do seu corpo e alimentando dele, e aquilo ali é um processo de autofagia, ou seja, ela vai se deteriorando e vai se destruindo, confiando justamente que um dia ela foi grande. Então a igreja é destruída por ela mesma, pela sua prepotência, pela sua, vamos dizer assim, reputação de um dia ter feito e de um dia ter sido alguma coisa. Olha que coisa importante. E aí eu me lembro muito bem, os irmãos devem se lembrar também, em relação ao maná do deserto, e quando o maná chegava, ele era para ser consumido num dia, não podia ser guardado para o outro dia, porque no outro dia estragava. E é mais ou menos a lição da igreja de Sardes. O alimento vale por dia, amanhã é outra história. A igreja, sua vida, você foi ativo hoje, mas a sua atividade valeu para hoje. Ela não vai lhe garantir, nem vai valer para amanhã. Então aqui dá ao toque, o Senhor está dizendo o seguinte: vida cristã não é uma vida que requer trégua, pausa. Não é porque um dia eu fiz, eu não preciso fazer mais. Não é porque um dia eu fui ativo que eu não preciso ser mais, não. Você fazendo isso, você está caminhando para a destruição. E aí tem um pensamento que diz, um pensamento muito conhecido, que diz que parar de crescer é o início da queda. E foi o que aconteceu com Sardes. O texto de Apocalipse 3:2 diz: esteja atento. Esteja atento. Olha que coisa. Ele está chamando a igreja a ficar alerta. Essa palavra de esteja atento é a palavra de vigiai. Aí os irmãos lembram? A cidade era considerada forte, impenetrável, e por ser impenetrável e forte, eles achavam que a cidade não iam ser destruídas, eles não tinham a necessidade de vigiar. Então, quando você julga que você é forte e preparado, a vigilância vamos dizer assim, é negligenciada. E aí a história lembra a cidade de Sardes, que o que destruiu ela foi a sua prepotência, ela achar que era forte. Então foi durante 2 vezes, daqueles últimos 200 anos,
que a história de Sardes, ela caiu de uma acrópole, caiu na mão do inimigo como resultado disso, e por falta de vigilância e vigilância dos seus cidadãos, ela foi totalmente saqueada e destruída. A vida do cristão, ela é destruída também na hora que ele diz e acha que é forte. A Bíblia diz assim, você que está de pé, cuidado, porque para cair precisa ficar de pé. Quem está no chão não cai mais, mas só cai quem está de pé. Então a vigilância é um fato que precisamos estar focado. A igreja de Sardes é uma igreja que negligenciou a vigilância. É a igreja que foi minada, ela foi, vamos dizer assim, destruída por sua irresponsabilidade, por sua prepotência, por achar que era alguma coisa. Então, grandes igrejas, grandes empreendimentos, grandes impérios caíram por causa da sua falta de atenção, da sua falta de vigilância. E foi assim com Sardes, a cidade de Sardes, de uma grande acrópole a uma cidade sem nenhuma importância. E a história dessa igreja é uma duplicação de experiências passadas. O caráter dessas pessoas permanece inalterado. Veja bem, as coisas, as invasões, tanto a primeira, que aqui a história registra 3, as duas mais recentes, essas invasões não serviram de alerta. Aconteceu uma vez, eles não se cuidaram, aconteceu a segunda vez, eles não se cuidaram, aconteceu a terceira vez, e eles ainda achavam que eram fortes. Precisava acontecer mais quantas vezes? Né? Aí o texto vai dizer ali, fortalece o que resta ainda em você antes de morrer. Né? Fortaleça o que resta que estava para morrer. Ela está ali indo para a destruição, indo para a sua ruína total, e ainda não tinha aprendido. Irmãos, quantas coisas que passamos, quantas coisas a igreja do Senhor tem passado e não tem tirado lição, não tem aprendido. Eu fico realmente assim impressionado com algumas coisas que acontecem no meio do nosso meio, do povo de Deus, às vezes na vida de cada um, e as pessoas não tiram lições disso aí. Por que aconteceu isso? Às vezes fica reclamando ainda, achando, por que é assim, por que é assado. A gente está como a igreja de Sardes, a gente mesmo está se destruindo, a gente está se degradando, e o que a gente tem aprendido disso? Nada. A gente tem achado que muitas vezes isso é culpa do destino, é que Deus quis assim, e a gente não se dá conta de que nós estamos sendo negligentes, não estamos sendo vigilantes. No contexto de Apocalipse, no contexto de fim, esse é o grande mal. Você vê que nas igrejas que nós estudamos antes, teve sempre a perseguição, teve a influência de doutrinas, de falsos profetas, da invasão romana, da perseguição dos judeus, mas Sardes está sendo destruída por ela mesma, como a gente tem hoje igrejas sendo destruídas por si mesmas, por falta de prudência, e no caso aqui, por falta de vigilância, de não estar atento, não identificar, não perceber justamente o que tem acontecido em seu meio. Então a história dessa igreja é uma duplicação de experiências passadas. O caráter das pessoas permanece inalterado. É o pior de tudo isso. É quando a igreja passa por dificuldades, por problemas, e não tira dali nenhum tipo de lição. Suas falhas são ainda as mesmas, quer dizer, continua errando do mesmo jeito, nos mesmos pontos, nas mesmas circunstâncias, e achando que não é nada, né? Portanto, seu destino deve ser o mesmo. Se você comete o mesmo erro, sofre a mesma consequência, você vai repetir o erro, a consequência vai vir do mesmo jeito. O que levou Sardes a ser destruída? A falta de vigilância. E eles fizeram o quê? Nada. E ficaram contando que ainda, achando que eles eram ainda impenetráveis, fortes. E o que aconteceu? Foram invadidos de novo. E mais uma vez. Então, o que temos aprendido com as experiências que vivemos? O que a Igreja do Senhor tem aprendido? Infelizmente,
A gente vive em tempos complicados e difíceis porque as pessoas enxergam o erro e as falhas de todo mundo, mas não conseguem fazer uma leitura e analisar as falhas próprias. E que lição o Senhor está nos ensinar e nós estamos vivos, achando que estamos vivos como o povo de Sardes, achamos que somos fortes e, no entanto, estamos caminhando para o abismo, estando mortos. Aí a palavra do Senhor vai dizer: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. O que temos feito? Às vezes a gente admira muito assim um sermão, um estudo bonito, né? E a gente se esquece de pensar e analisar na essência principal do que é a palavra de Deus. É aprender, é você receber e você ouvir. O que você faz, por exemplo, em um estudo como esse? De ver um exemplo de uma cidade que se considerava impenetrável, de uma igreja que era forte e que continuou achando que era forte, mesmo se enfraquecendo e morrendo. Eu posso estar vivendo uma mentira, do mesmo jeito. A minha igreja pode estar passando por isso. Isso cabe a uma análise, né? Porque quando a gente acha, a gente se engana, né? A gente se engana. Então o texto vai dizer justamente isso. Lembre-se, portanto, que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Então eu vou olhar a palavra de Deus, o ensinamento que é feito à igreja, vou receber, vou ouvir. E isso tem que causar alguma diferença na minha vida. Então ele diz aqui, recomenda duas coisas. Obedeça e arrependa, muda de atitude. Escute, recebe e veja o que tem que ser feito, faça. Volte a conceitos, muitas vezes, que nós construímos para nós mesmos, equivocados, errados. Por isso que o Senhor dá a oportunidade de nascer do Senhor, e às vezes a gente lê isso de forma tão mecânica que a gente não analisa e não pensa, quando nós temos aquele o texto de Coríntios vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? A si mesmo. Então é o que o texto está dizendo: obedeça, arrependa-se. Lá o texto de Jeremias vai dizer: maldito é o homem que confia no homem. E aqui não está dizendo em confiar no próximo, para confiar em si mesmo. Sardes confiou muito em si mesmo e por isso caiu, né? E por isso caiu, né? Mas se você não estiver atento, se você não continuar vigilante, conforme o texto está dizendo, o Senhor vai bater muito nessa tecla. Porque ele está trabalhando forte em conceitos próprios, conceitos que muitas vezes adquirimos e que dificilmente nos separamos deles. Dificilmente nós admitimos estar errados. Então você precisa, falando à igreja, nós precisamos com a igreja, justamente e ficar atento. Se não estiver atento, olha bem, ele virá como um ladrão e não saberá que hora virei contra você. É a história da cidade, porque os sírios invadem Sardes de noite como um ladrão, dormindo confortavelmente em berço esplêndido, como diz o hino, né? Tranquilos, achando que nada iriam mudar essa tranquilidade, mas veio como ladrão. E aqui o Senhor está dizendo a Sardes uma história que eles já conhecem, um drama que eles já viveram, e estão dizendo para eles: vou fazer como os sírios fez com você, só que está falando para a igreja. Né? Está falando para nós hoje, muitas vezes que nós consideramos também impenetráveis, consideramos também invioláveis. Aí o Senhor falou: vocês não são isso não, vocês não estão vigilantes, vocês não estão preparados, pois vou com vocês, vou fazer com vocês o que os sírios fez à cidade. Virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. A própria volta do Senhor, a Bíblia vai dizer sempre isso, né? Vigiai porque não saber a hora, e ele virá como um ladrão. Ninguém espera a hora que o ladrão chega. Apocalipse 3:4 vai dizer: no entanto, você tem aí, Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. E aqui, quando ele fala de vestes, ele também vai lembrar da potência que era Sardes quando fabricavam os seus vestidos, que Sardes também é uma cidade onde viviam tecelãos famosos, né? Eles trabalhavam muito bem o tecido e a lã.
E produziam-se roupas finas, né? Roupas justamente que eram orgulho da cidade. Então veja como ele mexe no orgulho da cidade. Como ele vai mexer com o meu orgulho, por exemplo, na minha capacidade de falar, de cantar, de dirigir, de ser bom em alguma coisa. E isso, em vez de me provocar um tanto quanto um sentimento de, talvez, de gratidão, vamos dizer assim, de coisa boa, de estar fazendo alguma coisa para o reino de Deus, e isso me subir a cabeça e servir como orgulho, né? É justamente isso que ele está dizendo, em contaminar suas vestes, porque o orgulho tem contaminado a nossa convivência com Deus. Você achar que é alguma coisa, que é espiritual, que é isso, que é aquilo, você se deixa ser contaminado. Ele está falando de novo para Sardes. Está falando de novo. Eles são termos, são situações que eles conhecem bem, que é essa questão dos tecidos. Então o texto vai continuar dizendo, não contaminar as suas vestes, então eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Havia ali poucas pessoas. E, na verdade, a gente vai encontrar essa realidade nas igrejas, sempre tem poucas pessoas que pensam da forma como o Senhor tem. E aqui, infelizmente, a grande maioria não está preocupada, né? A grande maioria não está vigilante. A grande maioria não está atenta ao fato de que como somos orgulhosos, como somos autossuficientes, nós nos tornamos vulneráveis à destruição, como foi a cidade de Sardes, né? O texto vai justamente dar esse contexto. Como está dizendo aqui, Sardes era conhecido pela sua indústria de lã, confecção de vestuário, como eu disse para os irmãos, eles tinham orgulho da sua produção de roupas. Obviamente tinha cuidado e da qualidade de sua produção. Justamente, eles produziam roupas bonitas, roupas impecáveis, roupas que eram orgulho da cidade, roupas que justamente eram vendidas, né? Assim, as vestes brancas sugerem a pureza espiritual. Como está dizendo, quando nós não nos contaminamos, quando, da mesma forma como a veste não era manchada, assim o Senhor está falando no sentido mais espiritual. Esse orgulho besta, essa prepotência, isso tem manchado a sua vida, a sua relação com Deus. Se na produção de roupas eles tinham cuidado, né, mesmo não foi com as vestes espirituais. E às vezes a gente tem um zelo muito grande por coisas materiais, né, por coisas da nossa vida, seja com o meu trabalho, seja com as minhas atividades comuns, ou mesmo nos meus relacionamentos familiares, etc. E nós não estamos tendo esse mesmo zelo com o Senhor, né? Com as coisas espirituais. Esse é o erro de Sardes, eu diria sem medo, é o erro da igreja dos tempos atuais. Igreja que não é perseguida, igreja que não tem problema vamos dizer assim, de perseguição espiritual, governamental. É o que a gente vê, por exemplo, na nossa igreja hoje com a pandemia, né? Antigamente, antes da pandemia, ninguém dava a importância do fato de você ir à igreja sem nenhum empecilho, ninguém lhe obrigava, você não tinha problema de coronavírus, você não tinha força de lei para frequentar o templo, nada. Aí quando a coisa muda, a gente vai ver, né, que no tempo em que a gente não tinha nenhum empecilho para frequentar o templo, a gente não dava importância. Aí chegou a pandemia, essa pequena dificuldade, e aí a gente vê como as coisas mudaram, né, e mudaram para pior. E o texto então vai continuar dizendo que o vencedor será igualmente vestido de branco. Então ele persiste ainda no mesmo pensamento da vestimenta, pelo fato da vestimenta ser o sentido, o significado de uma vida com Deus, de uma vida na vida aqui, a vida espiritual. Só quem vence tem o seu vestido branco, sem manchas, sem nenhuma recriminação. Aqui dá um sentido de perfeição, no sentido em que você vive desprezando as coisas que atrapalham a sua relação com Deus. Quando a igreja dá importância muito ao crescimento espiritual do que outra coisa, né?
Igreja tem que investir nisso, igreja tem que investir na vida espiritual, igreja tem que ter o foco na santidade, no relacionamento com Deus. Nada mais importante na vida do cristão, na minha vida, na vida da igreja, do que isso. Se a igreja não leva e não conduz os seus membros a se aproximar e ter uma vida com Deus, ela fracassa na sua missão, né? Ela é destruída na sua missão. Gênesis 3, 7 vai dizer: os olhos são dois, se abrirem e perceberem que estavam nus, e se juntaram, aliás, os olhos dos dois, desculpe, irmão, os olhos dos dois, isso falando no homem quando estava antes do pecado. E aqui, em relação à vestimenta, né? Quando o homem não vivia com Deus, os seus olhos não percebiam, por exemplo, que eles estavam nus. Aí, quando eles pecaram, a Bíblia vai dizer que os olhos se abriram, e esses se abriram aqui para perceber que estavam nus. E o que eles fizeram quando estavam nus? Aí eles quiseram resolver a questão, né? Eles quiseram dar um jeito. Eles quiseram, da forma e da maneira deles, consertar o erro. E aí o que eles fizeram? Eles juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Folhas de figueira aqui significa o esforço humano para resolver o problema. Para resolver o problema. E aqui que se encaixa no contexto da vestimenta branca e no contexto da igreja de Sardes, que relacionamento com Deus não pode ser resolvido por esforço humano. É a mesma coisa de construir figueira, folha de figueira. Não se resolve promovendo um ativismo religioso. Não, relacionamento com Deus envolve o que vem no versículo seguinte, o que Deus fez. O Senhor, então, Gênesis 3:21, vai dizer que fez roupas de pele e com eles a vestiu. Perceba que as roupas de pele e folhas de figueira envolvem um contexto diferente, né? Envolve um contexto diferente, porque para que a roupa de pele fosse feita, a necessidade do sacrifício e a morte de um animal, né? Alguém teve que morrer para que a pele fosse arrancada e fosse vestido Adão e Eva depois do pecado. Então a nossa condição mais ou menos é essa, é sacrifício. O Senhor vai dizer lá no livro de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis ao Senhor um culto, né, um culto racional, e apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, né? Você tem que abrir mão de si mesmo, você tem que derrubar esse orgulho, essa questão de você achar que é alguma coisa. A veste branca, nesse sentido, aí vai dizer isso, ó, não tem nada que você faça que você possa resolver a sua situação, ou cobrir-se, conforme o texto vai dizer ali em Gênesis 3:7, construindo folha de figueira. Atividade e relacionamento com Deus não é esforço humano. Atividade espiritual e relacionamento com Deus se resolve com sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, que a Bíblia vai dizer lá em Romanos. Então esse é o sentido mais profundo, a mensagem mais forte que é dirigida à igreja de Sardes. Apocalipse 3, 5 e 6 continua dizendo: jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele, pois, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí então vem uma questão interessante para a gente dizer aqui: jamais apagarei o seu livro da vida. Aqui, como coloquei ali, estamos diante aqui de uma promessa e não de uma condenação. Por que diante de uma promessa e não de uma condenação, né? O sentido aqui é o seguinte, que quando nos tempos antigos, especialmente no Império Romano, e é o contexto aqui que a igreja de Sardes vive, que quando alguém morria e quando alguém era executado, não passaria mais a existir, nos registros onde existia o nome da pessoa, aquele nome era apagado, aquele nome deixar de existir. Então ele está fazendo aqui uma comparação, dizendo que é o seguinte: você ter vida íntegra com Deus, você sendo vigilante e vivendo nesse contexto de vestes brancas, uma vida espiritual a qual o Senhor está se agradando,
Não vai acontecer como acontece no meio de vocês, que quando alguém morre, o seu nome é apagado. E aí as pessoas não mais se lembrarão de você, você passa a não existir de forma até cartorial como tinha ali, a pessoa deixa de de aparecer nos registros. Então o Senhor está falando aqui o seguinte, ó, não vou fazer, eu sou diferente do que como vocês estão acostumados a viver nessa sociedade. Vocês não serão esquecidos, jamais apagarei. Então aqui estamos diante de uma promessa e não de uma condenação. Muita gente vai pegar esse texto aqui para dizer que o Senhor pode apagar do livro da vida e que uma vez escreveu pode perder a salvação, e não é justamente o contrário do que ele está dizendo. Então ele está dizendo que não apagará, mas que será ainda reconhecido diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqui é uma garantia, uma promessa de vida eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. E não vai ter mais nenhum tipo de condenação, não sofrerá mais nenhum tipo de acusação, de sofrimento. Um reconhecimento do resgate e da salvação que o Senhor está garantindo, dando a certeza que isso aconteceria. Então aqui eu coloquei que não transformar essa promessa de Jesus em condenação, afirmar que a pessoa pode ser apagada do livro da vida, e não é isso que o texto está dizendo. E aí, justamente o que eu estava falando, João escreveu essas palavras aos governantes porque eles apagavam. Quem matasse ou cometesse um crime sério, ele era apagado e era tirado desse registro. Mateus 10:32 vai dizer: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então é lembrado a Sardes todos esses princípios. Cuidado no que você está fazendo com a sua própria vida, com os princípios, com os critérios de espiritualidade que você adotou. Não é o fato de você se achar alguma coisa que lhe garante alguma coisa, vai lhe garantir nada, né? O que eu acho de mim é problema meu e eu posso estar tremendamente equivocado, como os irmãos lá de Sardes, a igreja de Sardes vivia. Acho que a coisa mais terrível do mundo é justamente a gente viver uma vida espiritual enganosa. Aí eu me lembro muito bem de Mateus, quando ele vai dizer para aquelas pessoas: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, separado do diabo. E aquelas pessoas: mas Senhor, mas nós estivemos sempre na igreja, né? Em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos curas, fizemos isso, fizemos aquilo. E o Senhor vai dizer para eles: ó, não te conheço, não sei quem é você. Vocês viveram uma religiosidade conforme padrões que você mesmo estabeleceu. Porque às vezes a gente faz isso. A gente acha que vida cristã é de acordo com aquilo que eu penso e aquilo que eu acho. E aí é onde eu posso estar cometendo um terrível engano, como os irmãos de Sardes cometeram. Vida cristã é viver o padrão de Deus, não o meu padrão, né? Salvação, irmãos, do padrão de Deus, ela não se perde. Salvação é eterna. Essa é a grande lição da igreja de Sardes, né? É não vivermos enganados, não termos um padrão de religiosidade construído naquilo que eu acho que pode ser, né? Eu construo um padrão, construo uma narrativa, como o pessoal diz, de religiosidade. Então, dentro da minha cabeça, eu crio esses princípios, vamos dizer assim, essas doutrinas, esses ensinamentos. Vou dizer: não, ser cristão é ser desse jeito. E aí, então, eu construo uma fortaleza, como era Sardes, né? Em cima de um rochedo, em cima de um lugar que eu julgo ser intransponível. Aí vem as invasões, vem os ataques, e as coisas acontecem, e eu não percebo que diante dessas dificuldades e desses ataques que eu estou sofrendo como pessoa, como igreja, é o Senhor me dando avisos para me corrigir a minha trajetória, para me mudar minha forma de pensar. Então o Senhor faz essa dura advertência a Sardes, faz essa dura advertência a nós nos dias de hoje, né? A questão toda é o que eu faço com isso.
Que lição eu vou tirar disso? E eu sempre fico preocupado, porque vida com Deus é uma coisa muito séria, né? É muito séria. E eu não sei a que ponto, a que forma, de que maneira eu tenho encarado isso. Então, terminando aqui, eu vou lembrar o velho conceito. Reputação é diferente de caráter. Isso quer dizer o quê? Eu posso até estar me julgando um cristão, uma pessoa de um padrão, vamos dizer assim, ideal, e está enganado. Pior do que enganar os outros é enganar a si mesmo. E aí vem a advertência do Senhor. Fique atento, fique ligado. Se liga no mistério, como diz os irmãos, né? Vamos estar preocupados em fazer essa análise, esse exame. Eu tenho plena convicção de que se cada um de nós fizermos isso, nós estaremos justamente indo em direção àquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, para o futuro e para o bem-estar da nossa igreja. É um padrão que o Senhor deseja que nós todos estejamos trilhando. Que Ele nos abençoe e nos faça realmente entender, como o texto diz, escute, obedeça, mais do que isso, arrependa-se, mude a sua trajetória, né? Construa uma vida que agrade ao Senhor, é o que Ele deseja para todos nós. Amém?